Olá, a paz a todos. Meu nome é irmão Sidney e hoje eu quero falar para vocês nada mais, nada menos do que o maior homem que viveu aqui na Terra. Há muito tempo, Deus colocou no meu coração de estar preparando o que eu vou começar a conversar com vocês, a falar, a tentar fazer que vocês entendam o significado de vários aspectos característicos desse homem. Hoje eu queria falar com os irmãos e amigos sobre o maior líder de todos os tempos. Alguém consegue imaginar de quem eu estou falando? Pois bem, seu nome é Jesus. Jesus, ele teve uma passagem tão grandiosa aqui na Terra, que no início do seu ministério, ele selecionou e recrutou 12 pessoas. E ele foi muito além. Ele, além de recrutar essas 12 pessoas, ele reconheceu o potencial de cada uma delas. Ele treinou-as e formou-as. E caminhou com elas. E fique pasmo ou não, irmãos, e 2000 anos depois, seu projeto, sua missão e seu legado continua cada vez mais vivos no coração de milhões de seres humanos. Jesus Cristo, nada mais, nada menos, fundou seu império baseado exclusivamente no amor. E acredite, até hoje milhões de pessoas morreriam por ele. E se nós olharmos para as atitudes e características e aspectos humanos de Jesus, enquanto líder, nós podemos aprender muita coisa, irmãos. E eu vou começar a estar falando sobre esses aspectos, essas características, algumas, porque nós não teríamos como, falar da grandiosidade de Jesus. Nós apenas sabemos que Ele é o Filho que vive ao lado do Pai. Antes dele, Ele foi o único que foi criado pelo próprio Deus. Então, se tratando de liderança, irmãos, sem dúvida, nunca houve na Terra uma pessoa que teve uma liderança tão bem notável e admirada como Jesus. Eu queria começar falando de alguns aspectos de Jesus, algumas características. Eu vou citar algumas aqui e logo mais já começo a falar sobre elas. Eu posso começar dizendo que Jesus, ele tinha um propósito. Jesus não estava por acaso aqui na Terra. Primeiramente sabemos que ele foi enviado por Deus, mas Jesus, ele tinha um propósito. Jesus tinha um claro propósito de vida. E sabe qual era, irmãos? Jesus, ele era apaixonado pela sua missão. E por isso, naturalmente, sem fazer força nenhuma, Jesus, ele contagiava as pessoas com palavras e atitudes que vinham do coração. Aí eu faço uma pergunta para você, irmão, para você
líder, para você que tem alvos espirituais que vai fazer com que você trabalhe com pessoas. Qual o seu propósito de vida? Como esse propósito se alinha com a sua liderança? Como você pode colocar o seu propósito de vida em prática, né? Em seu dia a dia como líder? Vou falar de mais um outro aspecto característica. Jesus ele tinha visão de futuro. Veja bem, irmãos, que interessante. Jesus ele enxergava muito além do que os olhos humanos podiam ver. E essa visão de um futuro, irmãos, era o combustível, era aquilo que alimentava e que produzia paixão no seu próprio coração e no coração daqueles que estavam ao seu redor. Você está vendo? Jesus se preocupava com as pessoas que estavam ao seu redor, dos seus liderados. A visão, irmãos, a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Se nós não tivermos para o que buscar, está entendendo? Algo que nos motiva ir além, não para o nosso ego, mas no propósito de Deus, irmãos, fica difícil as coisas. E aí eu deixo mais algumas perguntas para vocês refletirem. Qual a sua visão do futuro para a sua vida? Sua área, sua equipe, sua liderança, sua empresa. Aonde você quer chegar? Para onde você quer conduzir as pessoas? Porque isso é uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas, elas depositam fé. Elas acreditam em nós. Então essa pergunta que eu lhe faço: para onde você quer conduzir as pessoas? Em se tratando de líder espiritual ou não? Outro aspecto bonito, de uma magnitude enorme de Jesus, era seus valores. Irmãos, veja bem, Jesus nunca abriu mão daquilo que ele acreditava, ainda que isso lhe trouxesse prejuízo. Está entendendo? E com isso ele construiu o principal alicerce de liderança. E sabe quais são elas? Vou citar para os irmãos entenderem melhor. Olha os alicerces que Jesus criou para a sua liderança. Credibilidade. O líder precisa ter crédito. Ele precisa que as pessoas acreditam no que ele profere, no que ele deseja, no que ele acredita. Jesus também, ele despertava confiança. Isso, irmãos, são frutos de atitudes baseadas no amor, caráter e integridade. Coisas importantes na vida de um homem. Um homem sem caráter, um homem sem amor e integridade, irmãos, ele é uma pessoa vazia.
ele tem até o favor de Deus, porque Deus é um Deus amoroso, paciente, bondoso, e vai ajudar. Mas um homem sem caráter, sem integridade, ele é vazio. E eu faço mais algumas perguntas aí para os irmãos, para os amigos, para quem quer que esteja ouvindo esse vídeo. Quais são os seus principais valores de vida? O que você admira? Quem são as pessoas que você segue? O que te motiva a querer crescer? Quem te motiva a querer ser uma pessoa melhor? Outra pergunta que eu faço é: quando você os honra em suas atitudes do dia a dia, você está entendendo? Irmãos, nós somos pessoas que a todo tempo temos que dar honra, principalmente às pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão mais próximas da gente com o mesmo objetivo, como equipe, pessoas que estão trabalhando junto não para homens, pessoas que estão trabalhando para Deus. Então, é o que eu estou te perguntando aqui. Como líder, como você tem honrado os seus liderados? Suas atitudes, irmãos, elas estão alinhadas com seus valores? Você tem construído um ambiente de transparência e confiança por onde passa? Essa pergunta mexe muito com a gente, né? Veja bem, você tem construído um ambiente de transparência e confiança por onde passa? Os caminhos que você percorre diariamente, as pessoas pensam o que de você? Porque muitas vezes, pelos nossos sentimentos egoístas, às vezes a gente fala, eu me coloco no lugar também. A gente não se preocupa muito com o que as pessoas falam e pensam da gente. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que isso é muito importante. Você quer descobrir a sua identidade, irmão? Faça-lhe duas perguntas. Quem sou eu? E seja sincero nessa pergunta. E o que as pessoas acham de mim? Você vai saber a resposta se for sincero. Se o que você pensa está se alinhando com o que os outros pensam de você, você está no caminho certo, irmão. Não se preocupe se um ou outro, não falar também de você, tá bom? Porque infelizmente nem Jesus agradou a todos. Mas se também tiver muito diferente daquilo que você pensa e o que os outros pensam, é uma preocupação que deve ser corrigida rapidamente. Irmãos, outra característica e aspecto de Jesus. Jesus tinha o quê? Foco, determinação e perseverança. Irmãos, aqui nós estamos falando do maior líder de todos os tempos. Então vejam bem, foco, determinação e perseverança. Irmãos, a liderança, irmãos, há tempos eu tenho me convencido cada vez mais que a liderança é a arte de realizar. E para isso é preciso, irmãos, não tem como. Ninguém realiza sem ter foco, determinação e perseverança. O que eu quero dizer? Foco, você tem um alvo. Você não desvia o seu objetivo por nada. Determinação, você não vai parar, aconteça o que acontecer. E perseverança, uma pessoa que persevera, irmão,
ela tem problema ou não, mas ela não desiste. Ela tá nos cultos, ela está nos eventos que é realizado pela igreja, pelos irmãos. Ela está em rodas de amigos saudáveis, amigos que não vão corromper a sua mente. Jesus, irmãos, ele tinha um objetivo traçado e o seguiu sem se desviar do foco. Veja bem, ele até chegou por muitas vezes ser chamado de louco. Muitas vezes ele foi chamado de louco, ridicularizado e até condenado à morte. Por tudo isso e mais um pouco que eu tenho falado aqui, né? Porque uma pessoa que tem propósito, visão de futuro, valores, foco, determinação e perseverança não é fácil não, irmão. Vai incomodar muita gente. Porque tem muitas pessoas que não fazem, mas quando veem pessoas fazendo, elas se incomodam. Mas eu quero dizer para os irmãos, não se preocupem com isso. Tenha na mente a única coisa: trabalhamos para Deus e nada pode nos impedir de prosseguir, a não ser Deus. E eu tenho certeza que Deus quer que você avance. Irmãos, quero falar um pouco mais, que isso aqui para mim é muito emocionante, isso aqui me contagia. Isso me motiva a estar todos os dias querendo melhorar como homem, todos os dias me converter, porque eu tenho eu reconheço, irmão, que eu não sou perfeito e nunca vou ser. Então, diariamente eu faço um inventário da minha vida. Eu acordo pela manhã e quando é a hora de dormir eu começo a lembrar das coisas que talvez eu tenha falhado no falar, no agir, em todos os sentidos, e tento melhorar. Não significa que eu vou conseguir do dia para a noite, mas eu reconheço e o meu coração está aberto para Jesus entrar e fazer a transformação necessária. Eu peço para Jesus, para Deus, todos os dias: tire de mim tudo que excede e acrescenta o que me falta. Oh glória! Então, falando do exemplo que Jesus tinha como o maior líder de todos os tempos, Jesus nunca exigiu dos seus liderados qualquer comportamento que ele mesmo não demonstrasse. Oh, glórias a Deus, muito forte. Antes de delegar as atividades, Jesus ele ensinava ela pelo exemplo. Jesus simplesmente não delegava as coisas. Ele dava o exemplo para as pessoas notarem que ele estava. A nossa missão aqui como cristãos é nos colocarmos na posição de servos. Então Jesus demonstrava no exemplo, ou seja, não me custa nada eu fazer esse serviço, que é um serviço para uma pessoa numa hierarquia menor. Eu posso muito bem varrer, eu posso muito bem limpar um banheiro, eu posso muito bem limpar o chão, que isso aí não vai me diminuir em nada, porque na casa do Senhor, como corpo, o dedinho mindinho é tão importante quanto todo o resto do corpo, irmãos. Jesus, quando ele se ajoelhou, irmãos, para lavar os pés dos discípulos, ele ensinava com atitude sobre humildade, companheirismo e respeito. Isso são fatores fundamentais na vida de um líder, ou quem pretende ser um líder. Humildade, companheirismo e respeito. Eu sou seu companheiro, eu não sou qualquer pessoa. Então vamos trabalhar juntos com o coração aberto para o cooperativismo, não para competir, sim para cooperar. Não é ninguém tentando a todo tempo buscar ou tentar encontrar erros no irmão do lado para poder falar assim: eu não estou dizendo, olha lá, está fazendo errado, não. E respeito, porque se a gente tiver respeito, a gente não vai fazer isso.
Ora, eu tenho que ter respeito pelas pessoas, ainda que as pessoas falem, porque eu estou na posição de servo e cristão. Faço mais uma pergunta para os irmãos, para os amigos, para quem está ouvindo aqui. Que tipo de exemplo você tem sido para as pessoas que estão ao seu redor? Suas atitudes falam mais alto do que suas palavras? Irmãos, as palavras são muito importantes, porque é muito melhor a gente proferir palavras de Deus, do propósito, do que falar coisas mundanas que não edificam nada e nem ninguém. Mas faça essa pergunta para si mesmo e tenha uma consciência que lhe responda com sinceridade. Suas atitudes falam mais alto que suas palavras? Outra característica de Jesus como o maior líder de todos os tempos. Jesus, ele deixava as portas abertas. Jesus, embora fosse o mestre e o líder de sua equipe, ele estava sempre disponível para conversar, irmãos. Há quanto tempo você não conversa com a sua equipe? Há quanto tempo você não tenta pensar com empatia, ao invés de criticar, com aquele irmão que está triste? Porque ninguém fica triste do nada. Ninguém é chato também não à toa. Às vezes está acontecendo muitas coisas que, às vezes, a própria pessoa ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Mas eu, como líder, eu tenho que ter essa visão, eu tenho que prestar atenção nas pessoas. Porque uma pessoa que é alegre todo dia, do nada ela está triste, irmão, tem alguma coisa acontecendo. Então eu, como líder, tenho que, pelo menos eu tenho que chamar no canto e perguntar: eu posso te ajudar? E lembre-se, quando você perguntar para alguém se você pode ajudar, irmãos, esteja pronto para ajudar mesmo, que não seja da boca para fora. Jesus também, ele, como o maior líder de todos os tempos, ele era aberto, ele aceitava opiniões. E muitas vezes, irmãos, ele só não aceitava não, ele solicitava. Ele tinha no coração dele, grande é Deus. Eu vou até ler aqui para concluir que como Jesus pensava que, embora ele fosse filho de Deus, grande era Deus. Vou ler o versículo para depois concluir aqui. Veja bem que está escrito aqui em Filipenses, o capítulo o capítulo é o 2, o versículo 5, 6 e 7. Veja bem, irmãos, o que vem falando. Filipenses 2, 5, 6 e 7 diz o seguinte, a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Irmãos, é forte demais. Jesus, irmãos, ele reconheceu que a nossa maior grandeza, irmãos, é o amor ao próximo, não é a posição que a gente se encontra. Não adianta nada, irmãos, eu estar num nível superior, dizendo assim, mas eu for uma pessoa arrogante,
eu for uma pessoa que não demonstra compaixão, não demonstra carinho, afeto, afeição, preocupação, e está de prontidão para aqueles que precisam de você como líder. Voltando aqui para o texto, para a gente continuar concluindo, Jesus tinha mais uma coisa. Você sabe que Jesus, como líder, o maior líder de todos os tempos, ele tinha tempo também para as pessoas. E aqui eu faço mais umas perguntas. Você tem tempo para as pessoas do seu dia a dia? Ah, não, mas eu trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que, depois do trabalho, eu tenho que fazer as coisas em casa. Irmãos, isso não é atitude de líder. Eu estou falando aqui com a autoridade de Deus. A Bíblia está aqui, eu orei para isso. Então eu não tenho medo. Eu aprendi uma coisa. Nós não devemos se desculpar por estar falando a palavra de Deus. Não estou sendo arrogante, simplesmente eu estou falando, irmãos, a palavra. A Bíblia está aqui. Eu estou baseado nas Escrituras. Não com egocentrismo que eu estou lhe dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que nós, líderes ou não, temos que tirar tempo para as pessoas e pensar com empatia e tentar entender o que se passa na vida delas. Muitas vezes o avanço dessas pessoas vai depender das palavras que você coloca no coração dela dia a dia. Você pode ser bênção na vida das pessoas, mas também você pode ser uma pessoa que vai matar o seu liderado. Mais uma pergunta que eu faço: a sua equipe, ela participa das suas decisões? Ela participa das decisões ou não? Não interessa, não. Eu decidi fazer essa mudança, vai ser bom e pronto. Irmãos, pelo amor de Deus, tenta entender o que eu quero passar. Eu orei para estar aqui. Isso aqui eu preparei já faz 6 meses, está aqui dentro da Bíblia. Hoje Deus tocou no meu coração. Eu jamais ia falar da palavra de Deus que foi preparada. Eu simplesmente não copiei e colei, eu preparei. E guardei na Bíblia, porque eu sabia que um dia Deus ia falar comigo e chegou o momento. Então, irmãos, como líder, irmãos, eu estou sendo imparcial nesse momento, tá? Aqui não se trata de direta nem indireta para ninguém, tá entendendo? Nem para igreja XYZ. Aqui é a palavra e mais nada. Então aqui é essa pergunta que eu fiz aqui, né? Sua equipe participa das suas decisões? Se não, irmãos, é bom começar a se preocupar. É bom começar a se preocupar, porque não é o caminho certo. Esse não é o caminho certo, irmão. Como equipe, todos vencem juntos. E infelizmente algumas vezes nós fracassamos também. Então, eu devo me alegrar quando tudo está saindo bem. Mas se por acaso não sair tão bem assim, eu não devo desmerecer ninguém. Tá entendendo? Jesus, quando ele recrutou os 12 discípulos, irmãos, naquela época existiam, muitas pessoas sabem muito bem do que eu estou falando, existiam os fariseus e os saduceus. Eles eram os sumos sacerdotes do Sinédrio. O Sinédrio naquele tempo, irmãos, é como se fosse o Supremo Tribunal que nós vivemos hoje em dia.
era só top das elites em questões de decisões jurídicas. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, e naquele tempo havia os fariseus e os saduceus, que eram peritos na lei. E por que Jesus não escolheu eles para acompanhá-lo? Porque embora eles conhecessem a palavra, eles não praticavam a palavra. Então Jesus teve discernimento, sabedoria. Jesus pegou pessoas brutas. E eu vou dizer mais, irmãos, trazendo para os dias de hoje, seriam pessoas psiquiatricamente incapazes de assumir qualquer papel de liderança, principalmente para andar junto com Jesus. Mas Jesus não pensou por esse lado. Jesus pegou pedras brutas e lapidou. E hoje em dia, essas pessoas nos motivam até hoje. Não é verdade? Apóstolo Paulo, Pedro, tem histórias grandiosas sobre esses homens que andaram com Jesus e foram treinados por eles. Irmão, já estou acabando aqui, mas está muito interessante, está muito contagiante aqui. Vocês não têm ideia como é que o clima aqui tá. O Espírito Santo tá aqui, ó. Então vou falar mais duas coisinhas só. Agora eu vou falar para os irmãos sobre o clima organizacional que Jesus, como o maior líder de todos os tempos, criava. Jesus sempre esteve atento a seus colaboradores, porque ninguém é nosso empregado, não. Nós somos colaboradores em Cristo, nós trabalhamos para Cristo. Então, nosso patrão, irmão, é quem? É Deus. Então, nós devemos prestar conta para Deus. Então nós devemos estar atentos aos nossos colaboradores. Eu não estou falando aqui, irmão, como líder, mas eu estou falando como um homem que Deus colocou a palavra para ser dita. E eu só estou fazendo o que Deus me pediu. Amém? Então Jesus, ele tinha um clima organizacional. Jesus sempre esteve atento aos seus colaboradores, ele prezava pelo bem-estar de todos. Jesus ele entendia e fazia entender que uma equipe é formada por seres humanos, e para que a equipe esteja bem, é preciso que cada pessoa esteja bem. Irmão, preste atenção, se a equipe é de 5 pessoas, é os 5 que tem que estar bem. Se 4 está bem e aquele outro não está bem, vamos procurar saber o que ele tem e resolver. Esse é o Espírito de Deus na vida de um líder. Esse é o Espírito de Deus na vida das pessoas. Esse é o Espírito de Deus na nossa vida como cristão. Faço mais umas perguntas para o entendimento de todos que estão ouvindo esse vídeo. Quanto você se preocupa verdadeiramente com as pessoas da sua equipe? Irmãos, consciência nesse momento. Responda para si mesmo. Deus já está nos interligando e fazendo o que Ele quer, porque você está no lugar certo. Talvez as atitudes estejam ou não certas. Está entendendo? Então, lhe faça essa pergunta. Quanto você se preocupa verdadeiramente com as pessoas da sua equipe? Quanto você demonstra essa preocupação com suas atitudes? Falar é fácil, mas há quanto tempo você não para um irmão para conversar? Ao hino. Quanto tempo, irmão, a gente não para alguém para perguntar como está a vida? Com jeito. E, discretamente, a gente fazer alguma coisa. Isso é o Espírito do amor de Deus. E de toda a obra de Deus é o amor. Porque se a gente não trabalharmos dessa maneira, nós corremos um grande risco, muito grande, de lá no fim não sermos aprovados.
Outra pergunta, irmãos. Você está mais preocupado em ser servido ou em servir as pessoas? Reflita também. Aqui não é nada para mim estar falando de ninguém. Eu me faço essa pergunta, né? Você está mais preocupado em ser servido ou servir as pessoas? E finalizando aqui, eu quero dizer para os irmãos uma das principais características de Jesus e aspecto. Jesus tinha um legado. Sabe o que é legado, irmão? Legado é a herança imaterial que entregamos diariamente ao mundo para que o futuro seja melhor que o presente. Eu não estou preocupado com esse negócio lá na frente não, irmão. É característica de Jesus, o maior líder de todos os tempos. Legado, irmãos. Legado é a marca. Olha que forte. Legado é a marca que deixamos na vida das pessoas, irmãos. Irmãos, somos capazes, mas me faça uma pergunta. O que você tem deixado na vida das pessoas? É mágoa? É tristeza? É rancor? É desânimo? Sentimentos egoístas? Ou não? Você tem sido bênção na vida das pessoas, motivando-as, ensinando-as, repreendendo com sabedoria, não com arrogância. Isso é o seu legado que você pode deixar na vida das pessoas, ou não. Vai depender de cada um de nós. Então, irmãos, finalizando aqui, estas são algumas das lições, irmãos, que o maior líder de todos os tempos, Jesus Cristo, nosso Rei entronizador, deixou para todos nós. Portanto, se você deseja tornar-se um grande líder, aprenda, irmão, com as atitudes, características, aspectos de Jesus enquanto líder. Muito obrigado, irmão, por ter parado para ouvir o que eu tinha para dizer. E eu quero encerrar com uma oração, porque o clima, pelo menos aqui dentro, está maravilhoso, irmãos. Então vamos lá. Senhor, nesse momento eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, receba essa oração, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração de todas as pessoas, Senhor Jesus, e colocar em nós um espírito colaborador, Pai. Que tudo que façamos, Pai, que tudo que nós pensarmos em fazer, Pai, que nossa preocupação maior seja, Pai, não somente naquilo que vamos fazer, Pai, mas nas pessoas também que se envolvem para nos ajudar. Pai, o Senhor é um Deus bom, o Senhor não falha. E o Senhor, Pai, eu acredito que como o maior líder de todos os tempos, é o melhor exemplo que nós podemos ter. Pai, toca os corações, que as pessoas possam estar com a mente aberta e o coração puro nesse momento. E entenderem que todos são chamados. Todos somos chamados por Deus, mas nós precisamos ser melhores cada dia. Pai, te agradeço em nome de Jesus por tudo que eu peço, por tudo que eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado por o Senhor ter me dado essa oportunidade. Pai, feliz aqui estou e lhe agradeço. E novamente renovo os meus pedidos, Pai. Tire de mim, Senhor, tudo que está excedendo e coloque em mim o que falta. Eu não tenho orgulho nenhum em não ser o que o Senhor quer que eu seja. Então, faça, Pai, o que for necessário para transformar a minha vida e a das pessoas. Em nome de Jesus, lhe agradeço, Pai. Amém. Amém.
uma boa tarde, um bom final de semana com a graça do nosso Deus. Forte abraço, até a próxima.